E aí pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês de volta aqui no canal. Isso é sinal que estão gostando das receitas. Isso é bom, eu fico contente. Ainda mais quando é uma coisa que a gente faz de coração. Adoro cozinhar, né? Sempre gostei. Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer um clássico da culinária francesa. Carolina, também conhecido como profiteroles, massachus. Você consegue fazer várias outras sobremesas, um bolo de Carolina, a gente consegue fazer bastante coisa. Essas são as que eu fiz hoje, ficaram bonitas, também ficaram muito apetitosas. Olha, uma delícia. Fala sério, eu fiz um monte, sobrou só isso, o resto eu comi tudo. Vamos lá. Vou ensinar vocês a fazer isso hoje. Tchau, gente, até mais. Quem falou que fazer Carolina é difícil é porque gosta de complicar as coisas. Porque como pode uma receita com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes ser difícil? Não tem como, né? Hoje eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos fazer a Carolina hoje. Para fazer a Carolina são 3 etapas. A gente precisa cozinhar a massa, bater a massa e assar a massa. Então, para a primeira etapa, que é o cozinhar a massa, a gente vai usar a água, a farinha, o sal e o açúcar e a margarina. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a água, colocar na panela, o açúcar e o sal, e a margarina. A gente vai levar essa massa, a gente vai levar essa mistura no fogo e deixar levantar um pouco de fervura para poder entrar com a farinha de trigo. Então, levamos a mistura ao fogo, né, com a panela. Vamos deixar levantar a fervura. Assim que começar a levantar a fervura, a gente entra com a farinha de trigo para poder cozinhá-la. Como podem ver, a margarina já dissolveu e a água já começou a borbulhar. Nesse ponto, a gente pode entrar com a farinha e vamos mexer bem agora para essa farinha ficar bem encorpada na água, nessa margarina, e ela ficar bem cozida. O segredo dessas massas com farinha é você deixar ela cozinhar bastante. Quanto mais ela cozinha, menos gosto de farinha vai ficar. Veja, ela é muito fácil, ó. Não tem segredo, ela não gruda. Olha que massa bonita. Tá? Linda. Nada grudado. Bem cozidinha. Pronto. Nesse ponto ela tá ótima. Aqui agora a gente pode tirar, vamos dar uma esfriadinha para poder misturar com o ovo. Como podem ver, eu passei a massa para uma outra travessa para mim poder dar uma esfriada nela. E como que eu posso fazendo isso? Eu posso passando a massa pelas laterais aqui da tigela. Por que eu estou esfriando a massa? Porque se a gente entrar agora com o ovo, a gente vai fazer um omelete. E não é isso que a gente quer. A gente quer um doce bem gostoso, né? Então, a gente não precisa ter pressa. Muita gente nessa etapa prefere usar a batedeira. Eu, particularmente, não uso. Por que eu pus o dedo? Se eu colocar o dedo e eu ver que não está esquentando muito, é porque a massa já está no ponto ideal para a gente estar misturando o ovo. Legal. Agora a gente já pode misturar o ovo. O importante agora é que você misture aos poucos os ovos, né? Tente colocar aos pouquinhos. Aí você põe, vai mexendo.
A massa parece que ela dá uma desandada, mas não se preocupa. Ela é assim mesmo. Olha lá, ela engrossou de novo. Pega, joga mais um pouco de ovo. A massa parece que ela desanda, mas conforme você vai batendo, vai mexendo, ela volta a incorporar de novo. Então pode ficar tranquilo. Olha lá como ela vai incorporando. Por isso que muita gente usa batedeira. Eu acho que não há necessidade. A não ser que seja muita massa, mas essa quantidade, ó. Pronto. Feito. Olha que massa maravilhosa, ó. Nossa. Legal. Agora a gente vai pegar uma manga, um bico e vamos pôr para assar. Então vamos lá. Agora, para terminar, né, pra gente fazer as carolinas, eu vou usar uma manga e um bico, né? Você também pode usar uma pitanga, perlê, aí você escolhe qual bico você quer fazer, né? Mas eu gosto desse aqui. Como o forno que eu uso é um forno turbo, ele é um pouco maior, então eu já vou fazer direto nas assadeiras que eu costumo usar aqui. A única coisa que eu faço é que eu uso esse solta fácil, né, que é um desmoldante para poder estar passando que não gruda nada. Então é um spray, é só passar na forma que ela já vai estar untada. Essa massa, ela é uma massa que ela sobe bastante. Então assim, você não precisa fazer as carolinas muito grandes, porque senão ela vai ficar gigante. Então vamos lá, você coloca e vai apertando devagar. Desse tamanho já está excelente. Só tirar e já vai para outra. Ó, eu vou fazer essa aqui maior zona para vocês verem depois na hora que assar. Vocês vão ver o tamanho que fica essa carolina. A bomba eu posso estar fazendo assim. Feito isso, a gente agora pega as carolinas e vamos levar ao forno. 170 graus por aproximadamente uns 20 minutos, mas depende muito do teu forno. Tem que ser forno de fogo alto, tá? 170, 180 graus, então tem que ser forno alto. O tempo vai depender muito do seu forno, da potência dele. Então assim, em média 25 minutos. Prontinho. E aqui estão as nossas lindas carolinas. Olha aquela que eu coloquei bastante, como ficou grandão. Eu já tirei do forno, deixei elas a 170 graus. Ficaram por 30 minutos. Eu gosto delas assim, elas já estão mais geladinha. Mas ó como ela fica com a casquinha dura. Aí ó. Por que eu gosto assim? Porque depois, como vai o creme, ela não amolece tanto. Porque de qualquer forma ela vai amolecer, não tem como, mas ela não amolece tanto. Legal? Então agora a gente vai para a parte mais gostosa, que é rechear e cobrir de chocolate. Vamos lá. Para rechear, eu vou estar utilizando creme de confeiteiro com baunilha e também o creme de confeiteiro misturado com chocolate, que é uma delícia. Pode ser um biquinho assim, ou até menor, né? As carolinas, eu não gosto de rechear por baixo, eu gosto de rechear por cima. Por quê? Depois a gente vai estar colocando o chocolate e daí ela some.
A bomba, como que a gente pode estar recheando a bomba? Da mesma forma, vem aqui e vem aqui. Tá bem recheadinha. Ó. Agora vamos rechear um pouco de chocolate. Que gostoso é bem recheadinho, né? Bem recheadinho, com bastante chocolate. Ou com calda, com sorvete. Com sorvete, uma delícia. Bem, eu vou terminar aqui e já volto já pra gente estar cobrindo elas. Prontinho. Todas as carolinas e as bombas recheadas. Agora a gente vai praticamente para o final já, que é colocar uma cobertura de chocolate. Eu tenho uma cobertura de chocolate branco e uma cobertura de chocolate ao leite, né? Agora é só a gente ir aplicando. Não tem muito segredo não. Coloca no chocolate, deixa dar uma escorrida. Essa parte vai fazer sujeira e vai sujar a mão, hein? Então, não se preocupa. Tô falando. Deixa eu tirar um que fica mais fácil. Deve estar uma delícia. Tem coisa que quando a gente faz, a gente já sente o gosto só de ver. Aqui não pode ter nojinho, frescurinha pra fazer não, hein? Tem que enfiar mesmo o negócio, sujar os dedos. Senão fica feio, fica só uma merrequinha. Carolina, bomba, tem que estar bem coberto, bem recheado. É isso aí, pessoal. Vou terminar de cobrir o resto e eu já volto já pra gente ver como ficou. Bem, pessoal, terminando aqui de cobrir todas as carolinas. Já andei experimentando algumas e vou te falar, ficaram deliciosas. Então é isso. Hoje foi a Carolina. Amanhã não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer algo bem gostoso para nós. Até mais, pessoal. Um abraço.